Olá pessoal, eu sou o professor Pedro. Passando aí o Enem, né? Agora temos os vestibulares, os tradicionais. Então resolvi fazer aqui uma aula com algumas dicas, né? Umas noções sobre matrizes, tá? É um assunto que não costuma muito ser cobrado no Enem, mas nos vestibulares tradicionais costuma ser cobrado. Esse assunto ele é bem amplo, entretanto aqui a gente vai dar algumas dicas iniciais de modo que você possa ter essa lembrança na sua prova, tá? Aqui só apenas algumas noções de matriz. E no final da nossa aula, você poderá, né, consultar aqui a descrição do vídeo, onde nós teremos aqui duas questões resolvidas por nós anteriormente, tá bom? Vamos lá então. O que é matriz, pessoal? Matriz é uma tabela, né, disposta em linhas e colunas. Diz então que a matriz tem uma ordem M vezes N. Lê-se então ordem M ou por N, também podemos ler assim, tá? Então nós temos aqui um exemplo, uma matriz A, tá? Essa matriz aqui, se você perceber, você tem aqui quantas linhas? Uma linha, né? Uma linha na horizontal. E quantas colunas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, nós dizemos que a matriz 1 por 5, tá? 1 por 5. Uma linha e coluna. Então, M, linha, N, coluna nessa ordem. Um outro exemplo aqui, essa matriz B, né? No caso aqui, nós temos agora quantas linhas? Nós temos 4 linhas e apenas uma coluna. Então, é 4 por 1 essa matriz, tá? Bom, quando a matriz M é igual a N, isto é, o número de linhas é igual ao número de colunas, então dizemos que a matriz é quadrada de ordem N de acordo com as suas quantidades de linhas ou colunas. Então nós temos aqui, por exemplo, né, a matriz X, e você tem a matriz quadrada de ordem N, que seria de ordem 3 linhas e 3 colunas, tá? Vamos dar sequência aqui. O que é uma matriz identidade? Matriz identidade ou matriz unidade é a matriz quadrada de ordem N, como a gente viu anteriormente, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, nós temos essa matriz específica, identidade. A diagonal principal é essa aqui, ó. Você começa da primeira linha, primeira coluna e traça a diagonal. Essa aqui é a principal. Então, todos os elementos são igual a 1 e os demais elementos são igual a 0. Mais um exemplo aqui, ó, diagonal principal e os demais elementos. Diagonal principal igual a 1, todas as células, digamos assim, as células igual a 1 e os demais células tudo igual a 0. Isso aí é a matriz de identidade. Matriz transposta. Transposta de matriz A é a matriz A elevada a T, né, obtida de A permutando-se linhas pelas colunas e vice-versa. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Então, a matriz A, né, uma matriz que nós temos aqui 3 linhas e 2 colunas. Quando eu faço a sua transposta, o que vai acontecer? Eu vou inverter, né? Eu tinha aqui uma quantidade de 3 linhas. Agora eu vou ter o quê? Vou ter 3 colunas, né? Eu tinha aqui antes o quê? Eu tinha 2 colunas e agora eu vou ter aqui o quê? 3 colunas. Então, se inverteu aqui, né, o dispositivo da matriz, né, a sua ordem aqui com relação a linhas e colunas, tá? Então isso aqui que é a matriz transporta, inverter o número de linhas pelo número de colunas. Dando sequência aqui, as operações com matriz, isso aí é muito importante, tá? Adição, exemplo, você tem uma matriz, né, matriz 2 menos 1, 3, 0, 5, 2, vai somar com matriz 1, 3, menos 4, 2, menos 2 e 3. O que acontece? Você vai somar célula por célula, digamos assim, ó, linha 1, coluna 1, com a linha 1, coluna 1 da outra matriz. 2 mais 1, 3. Menos 1 com mais 3, 2. 3 com menos 1, 3 com menos 4, menos 1 e assim por diante, tá? Então, essa é a adição de matrizes. O que é matriz oposta, tá? Seja a matriz A igual a A e J, M vezes N, né? Com certa quantidade de linhas e colunas, chama-se oposta de A. A matriz representada por menos A, esse é o símbolo de matriz oposta, se obtém trocando o sinal de todos os elementos de A. Então, aqui, ó, dada a matriz A,
2 menos 1, 3, menos 4, 5, 2. Se eu quiser saber a transposta dela, né? Desculpe, a oposta dela, símbolo menos A, né? Você vai trocar o sinal. 2 aqui, menos 2. Menos 1 aqui, mais 1. Aqui 3, menos 3. E assim sucessivamente, tá? Baseado no conceito, então, de matriz oposta, nós temos a outra operação que vai ser o quê? A subtração de matrizes, tá? Então, aqui o exemplo. Soma de A com a oposta de B, isto é, A menos B igual a A mais B, tá? Então, quando você vai fazer uma subtração de matriz, na realidade, você está somando a primeira matriz com a oposta da outra matriz, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer a subtração de essa matriz aqui com essa segunda matriz. O que você vai fazer? Você vai somar essa primeira matriz aqui, ó, 3, 4 e 1, 0, com o quê? A matriz oposta da matriz dada, essa segunda matriz. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai somar a primeira com o oposto dessa matriz que foi dada. Então, o oposto aqui da célula 8 seria menos 8. Menos 2 seria 2. Menos 14, 4 e 7, menos 7. Aí você teria, então, o resultado aqui da subtração de matrizes, tá ok? Vamos lá. Produto de matrizes, tá? O produto das matrizes, você tem que verificar uma condição, tá? Isso aqui, desconsidere isso aqui, tá? Soma de A com oposta de B é A menos B igual a menos B. Isso aqui é relativo ao anterior, tá? O assunto anterior, tá? Então, desconsidere essa primeira parte aqui. Vamos lá. Produto de matrizes. Produto de matrizes. Para que exista o produto de duas matrizes A e B, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Isso aqui é importante, tá? Ó. O número de colunas de A, aqui, ó, a primeira, N, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, ó, N, tá? Senão você não consegue fazer o produto das matrizes. Aí você vai ter o produto M vezes N, de modo que o resultado vai ser o quê? O valor da linha vai ser o correspondente a A, né? E o valor da coluna vai ser o correspondente a B, tá? Então vamos ver aqui, ó, o exemplo. Eu tenho aqui a matriz, a primeira matriz, eu tenho aqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas, vezes a segunda matriz, que eu tenho o quê? Eu tenho aqui 2 linhas e 3 colunas. Eu observo aqui que o número de colunas da primeira, que são 2, né? O número de colunas da primeira, que são 2, é igual ao número de linhas da segunda, que são 2. Então, posso fazer a multiplicação. De que modo? Você vai pegar, então, aqui, ó, sempre a linha 1 vezes o quê? Vezes a coluna 1, tá? E aqui a linha 1 vezes a coluna 2. E aqui a linha 1 vezes a coluna 3. E assim sucessivamente. Vamos entender aqui então, ó. Por exemplo, como que eu cheguei aqui esse valor 13, tá? Como é que eu cheguei aqui a esse valor 13? Eu peguei simplesmente aqui a linha 1. O que é a linha 1? A linha 1 é 3 e 1, vezes o que? A coluna 1 do segundo elemento. Então, tem aqui, ó, 3 vezes 2 dá quanto? 3 vezes 2 vai dar 6. Mais, aí você soma, 1 vezes 7 vai dar quanto? 7. Então, 6 mais 7, 13. Vamos lá de novo, a próxima? Aqui, ó, linha 1, coluna 2. Linha 1, de novo, 3 e 1. Coluna 2, 0 e 5. Então, você vai lá, ó, 3 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 5, 5. 0 mais 5, 5. E assim sucessivamente. Aí você monta, então, o produto da coluna, tá? Como nós falamos aqui, então você tem aqui o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. De modo que o produto, você tenha o número de linhas vai ser igual ao quê? O da primeira, e o número de colunas vai ser igual ao da segunda, tá ok? Então nós temos aqui
essa situação. Detalhe, A vezes B não é igual a B vezes A, tá? Se você for inverter aqui para fazer o produto. Então, pessoal, isso aqui é o mais importante, é o mais básico de matrizes que você tem que saber caso tenha esquecido. Se você quiser se aprofundar, você vai ter que procurar lá nos seus livros, né? E aprofundar mais nesses assuntos aí. Como eu falei, aqui na descrição tem 2 questões resolvidas, tá? Para você poder ver como é que elas poderão cair na prova. Gostaram? Se vocês gostaram, curtam e não deixe de se inscrever no nosso canal de modo que nós possamos divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Boa sorte aí no seu vestibular ou até mesmo no seu concurso.